Olá, escorpianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Escorpião. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Escorpião. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Escorpião, precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Escorpião? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? E vamos lá, meus queridos. Eu amo essa representação desse arcano aqui neste tarô. Bom, meus queridos, vamos lá, fortes energias aqui para vocês. E o que mais me chama a atenção é que vocês estão vindo de um período em que, por mais que possa parecer que aquilo que tem que ser seu, que a justiça verdadeiramente se faça, lembrando que essa justiça aqui, ela pode estar vindo de duas formas, né? Ou sobre a justiça de fato mesmo, a justiça dos homens se manifestando ao vosso favor, às vezes com relação a alguma causa, documentos e tudo mais, e também sobre algo que deve ser colocado, né, de uma forma justa, de uma forma correta, de uma forma equilibrada, justiça verdadeiramente sendo feita. Então, para ambos os cenários, aqui é muito sobre aqueles momentos assim que pode ser que vocês estejam vindo de situações assim, em que a gente vem de uma, sabe, aquele tica-tica-bum que vem de muitas energias conflituosas e de uma verdadeira, sabe, é como se fosse uma verdadeira, um furdunço mesmo, sabe? Então, para que a gente possa recolher aquilo que a gente gostaria, para que a gente possa ver essa calmaria que aqui a Carta da Justiça vem trazendo para vocês. E aqui o que vem muito forte é justamente esse equilíbrio sendo restaurado. Que muitas vezes, quando a gente está ali naquela situação, que às vezes pode ser que por conta dessa questão em si, em que a gente olha para a nossa vida e vê a nossa vida em desequilíbrio, pode ser que esteja causando às vezes certas discussões, às vezes, por exemplo, por conta dessa causa, então é aquela briga, é aquela discussão, sabe, que é como que vem se sucedendo antes, durante e depois, até que a causa verdadeiramente seja ganha, né? Então, assim, todo esse tipo de situação gera uma instabilidade, não só na vida propriamente dita, com as próprias questões em si, como as brigas e tudo mais, os conflitos, mas também dentro da gente isso gera uma instabilidade muito grande. Então, aqui me mostrando, gente, um reparo, é como se fosse um reparo energético, é aquela harmonização energética, restabelecendo vocês e colocando vocês verdadeiramente no eixo, sabe? Restaurando não só no sentido da justiça divina se manifestando nas vossas vidas, mas também a justiça e o equilíbrio, a restauração e a harmonia se acontecendo, se manifestando no vosso íntimo.
Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura é essa? Minhas mãos estão... Olha a situação das minhas mãos. Elas não estão suando, elas estão pingando. Então, prepara e aperta os cintos, porque realmente a leitura tá muito forte. Tá bom, meus queridos? Então, aqui, o que vem para passar para vocês é algo muito importante. É uma orientação muito importante nesse sentido. Independentemente do que quer que seja, que você veio passando, ou lembrando que a leitura é uma leitura atemporal. Então, às vezes, pode ser que se trate de algo que já aconteceu, às vezes está acontecendo neste agora, quando o vídeo chega para você, e às vezes é algo que já passou. E a leitura vem quando isso acontece, ou vai acontecer, né? Já passou ou vai acontecer. Quando vem nesse sentido, é algo para você já se precaver e, se acontecer, você já saber qual é a orientação, o que você poderia fazer nessa situação, uma sugestão, né? Lembrando que as leituras aqui do canal, meus queridos, são sempre feitas no sentido de inspirar. Nada no tarô é definitivo, nada no tarô é um decreto, né? Tudo é totalmente transmutável, até porque tudo na vida vai sendo moldado mediante as nossas escolhas. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem uma orientação muito interessante de que quando nós estamos nessas situações conflituosas, aqui envolvem outras pessoas, pode ser que seja situação envolvendo trabalho, ambiente de trabalho, então com outras pessoas, às vezes um trabalho que você estava ali e de repente, vamos supor que seja uma causa trabalhista. Então, quando todo mundo se vira contra você, sabe? Quando não tem ninguém para ir ao seu favor, para ir lá e apoiar você, ou às vezes situações que envolvem família, às vezes situações envolvendo divórcio, por exemplo, e aí todo mundo se vira contra você e fica naquela situação de, mas por que você poderia ter feito desse jeito, de tal jeito, como se você fosse a única pessoa do planeta culpada por todos os problemas do mundo, né? Então, assim, aquelas coisas que é mais fácil sempre apontar, né? É mais fácil ser pedra, né? Difícil é ser vidraça. Né? Então a gente lamenta essas situações, mas o que vem aqui para vocês é como lidar com isso e me mostrando um certo conflito, principalmente no campo das ideias, no campo mental. Então, por conta desse tica-tica-bum de pessoas, de conflitos, e às vezes muita gente até falando no seu nome, né, falando na sua pessoa, isso acaba envolvendo, isso acaba atingindo, imagina que se forma uma grande bolha de luz negativa, e essa maçaroca de luz, né, que não é uma luz agradável, né, uma luz densa, pesada, nociva, paira sobre a sua cabeça. E aí você fica naquele conflito, e aí entram aqueles pensamentos de dúvida, será que eu vou ganhar essa causa? Será que a justiça divina vai se estabelecer na minha vida? Como eu disse para alguns de vocês, tem essas duas possibilidades. Pode ser que sejam coisas que estejam mesmo correndo na justiça, ou pode ser que seja sobre o anseio da justiça se fazer. E aí dentro da gente fica aquele conflito existencial, ficam aqueles questionamentos que eu espero que aqui com esta leitura isso possa abrandar, possa acalmar o seu coração, porque as leituras aqui do canal O Equinócio Tarô, feitas sempre com muito carinho, respeito a você que está me ouvindo nesse momento, sempre são voltadas nesse sentido de reflexão. Então é aquele momento em que a gente para, observa, pondera, avalia e toma as atitudes mediante um pensamento que é discernido, um pensamento que é equilibrado. Veja que interessante, no centro da leitura, essas duas espadas se cruzando, e aqui essa espada centrada, né? Essa espada num alinhamento perfeito. E aqui me traz essa ideia de quebrar certas energias que estão em desequilíbrio. Então, quebrar certos, inclusive, pensamentos que não estão em harmonia. Então, não deixe, meus queridos, que essas energias nocivas, essas energias que vêm no sentido de desacreditar você, que vêm no sentido de tirar você do seu propósito, que vêm no sentido de fazer, às vezes, que você se sinta aprisionado dentro dos seus próprios pensamentos, ou dentro dessa própria energia que é emanada, né? Não deixe que essas frequências nocivas cheguem até você. Tá? Porque aqui o que vem é justiça divina sendo feita, a justiça divina ao seu favor. Não por uma forma de porque você merece mais ou menos, não, é porque é o correto.
E porque a balança do divino, gente, a balança do divino, que é uma balança que vai muito além do que a nossa vã filosofia possa até imaginar, é uma balança que está regindo todo o cosmos. Portanto, tudo aquilo que se alinha aos valores nobres do ser, tudo aquilo que se alinha num sentido de união, de progresso, de evolução, entra nesse equilíbrio e adentra os grandes portões dourados, né? A tudo aquilo que for antagônico a isso, tudo aquilo que for no sentido de diminuir, que for no sentido de involução, de ir contra o progresso, de afetar a vida de outrem, tudo isso não traz harmonia. Pelo contrário, desagrega, dissocia, dissipa e, portanto, se desmancha e não se chega em lugar nenhum. Então aqui vem para vocês exatamente esse fortalecimento, primeiramente, da fé em você e no seu equilíbrio. Como fazer isso? Trabalhando com os seus pensamentos ao seu favor, colocando os seus pensamentos para o positivo. E aí é muito doido falar sobre isso, porque no meio de uma energia conflituosa, como que a gente chega nesses pensamentos positivos? Anne, a minha cabeça não sai desse problema, a minha cabeça não sai dessa questão, e é aí que está o problema. Veja, eu não estou dizendo de forma alguma que você é o problema da situação, pelo contrário, você é a solução. E como já dizia Louise Hay, ela falava assim, eu não tenho os problemas, eu não tenho problemas, eu apenas mudo os meus pensamentos. Então, não é algo que eu estou inventando e falando isso para vocês agora. Estou trazendo de uma forma carinhosa uma perspectiva diferente para que você possa entender a situação que está acontecendo e onde essa situação está querendo te levar. Porque tudo na vida está sempre acontecendo para nos levar na direção de mais e na direção do melhor, nos aproximando sempre exatamente para esse equilíbrio do um, para essa energia de Deus Todo-Poderoso, desse Deus que age sempre no superlativo e que por agir sempre no superlativo já ancora essa energia de justiça ao seu favor. E é muito interessante essa leitura porque é uma leitura forte, é uma leitura com fortes energias, é uma leitura que pode acontecer na vida de todos nós e principalmente nesse sentido do conflito interno, que como se já não bastasse a situação externa, né? Tudo aquilo que a gente sente dentro da gente, porque eu consigo perceber esses pensamentos, eu sou empata, então eu consigo sentir a energia de vocês, ok? Então, por isso, sempre o respeito e o carinho de não despejar em cima de você um monte de informação, mas sim colocar as informações e trazer possíveis soluções, possíveis práticas. Porque senão você recebe aquele monte de informação e não sabe nem o que fazer com aquilo, né? Fica esperando a justiça acontecer em algum dia, em algum momento, em algum, né? Então, aqui no canal, o que a gente vai fazer? Para quem já está acostumado com as leituras aqui do canal. Então a gente tem a primeira parte, que é essa parte das informações trazidas com as cartas do tarô, tá? Do tarô. Depois eu vou trabalhar com os oráculos com vocês, que são confirmações e são práticas também, que vêm no sentido de agregar. Nesse momento, vou trabalhar com energias dos números, vou trabalhar com chakras, mantras com vocês e tudo que vocês podem estar fazendo para pegar esse pacotão de luz. Eu costumo falar que é como se fosse um presente, né? Então a gente pega esse pacotão de luz e aí você vai trabalhar com isso. E no final, por último, eu vou ter cartas de confirmação para vocês, cartas de revelação, ok? Que são para vocês pegarem essa mensagem especial. É aquela mensagem assim para a gente fechar mesmo com chave de ouro. É aquela chave dourada, tá bom, meus queridos? Que com certeza vai ressoar no coração de alguns de vocês. Tá bom? Então, o que vem aqui para vocês? Exatamente a frase da Louise Hay. Outra frase dela, perceba que é só um pensamento. Então, quanto mais a gente fica colocando a atenção na situação problema, mais a gente se emaranha e mais a gente se aprisiona naquilo. E mais medos vão surgindo, e mais dúvidas vão surgindo, e a gente não sai desse círculo, dessa roda de samsara. Então, por mais que seja difícil, por mais que seja desafiador, e eu sei que com certeza é, nesse momento, tente dissociar o que está acontecendo ao seu redor,
tente dissipar essa questão da preocupação, das dúvidas, dos medos, dos anseios que podem estar surgindo mediante essa questão da justiça que ainda não se fez, mas que há de se fazer. E trabalhe no sentido de fazer aquilo que eu falo para vocês, da experiência centrada na nossa mente e no nosso coração. Na verdade, estou falando de chakras aqui, de centros de força. Então, na experiência centrada no nosso chakra da coroa e no nosso chakra cardíaco. Nesse momento, a gente alinha as energias e criamos a realidade que a gente quer. Por quê? Porque se a gente fica num pensamento de perturbação, mais disso a gente vai gerar nas nossas vidas. Do contrário, também acontece. Se a gente cria um campo positivo, num sentido de pensamentos associados a uma movimentação positiva, a você ver já que a justiça divina é sua, que a justiça é sua por um direito divino, então mais disso você vai estar criando na sua vida. Entende a diferença? E dessa forma você cria um ambiente de paz para você. Então, mesmo que lá fora esteja uma confusão total, dentro de você é calmaria, dentro de você é paz. E eu quero aproveitar já essa energia para vocês, e aqui vem esse verde, né, também com uma conexão com o chakra cardíaco, até por conta desse cruzamento aqui, porque na versão do tarô tradicional de Pamela Colman, na sua arte, né, para quem estuda o Rider-Waite-Smith, então vê que nesse arcano a pessoa ela está com os braços cruzados segurando as duas espadas. E nesse movimento de cruzar, e é muito legal explicar isso para vocês, né? Por quê? Porque tanto para você que estuda tarô, que trabalha com isso, ou só estuda, ou para você que simplesmente está vendo a leitura, é muito legal você saber disso, né? Independentemente do cenário, né? Se você trabalha ou não. Mas é importante você saber disso. Por quê? Porque se a gente fecha o nosso chakra cardíaco, a gente está ceifando exatamente essa comunicação, como eu falei, de unir o chakra da coroa ao nosso sentimento. Portanto, nós criamos um conflito interno ainda maior de dúvida, de incerteza, de medo. A dúvida é a porta de comunicação para o medo, é papum, foi, mergulhei no medo. E aí não sai daquilo, porque o meu portal de comunicação com o divino, o nosso chakra cardíaco, está fechado. E, portanto, eu não consigo ver, eu não consigo vislumbrar que a justiça divina é minha, que a justiça é minha por direito divino. E que no tempo certo isso há de acontecer. E uma coisa que é muito importante a gente falar sobre isso é que tudo tem o tempo certo. Tudo tem o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Mas é a paz de saber esperar, sem gerar mais conflito ainda, sem gerar um estresse interior que é tão nocivo e que deposita na nossa corrente, né, energética, de fluidos corporal, deposita uma série de hormônios que são nocivos, né? O cortisol fica em alta e tudo mais. Então, assim, a gente gera mais problema ainda. Perceba que é mais problema ainda sendo gerado. Então, o que vem aqui para vocês é exatamente essa paz. Perceba, olhinhos fechados. Aqui, a Agnya Chakra, depois eu vou explicar para vocês mais a fundo sobre estes vórtices, estes centros de energia. Então aqui o Agnya Chakra, que é esse terceiro olhar, ou seja, é uma terceira visão, uma terceira opção de ver a situação de uma forma diferente, de ver o seu posicionamento também perante essa situação. E aí é muito legal falar sobre isso, por quê? Porque a gente olha para aquela situação, mas aquilo não me atinge mais e eu espero nos braços de Deus. Essa espera é salutar. Porque nesse caso, vocês sabem que eu sempre coloco as leituras no sentido desse movimento, nesse sentido de ação, de colocar você não como um coadjuvante da sua história, mas de colocar você como protagonista da sua história, né? E não ficar esperando que eles, ou alguém, ou sei lá o que, vai fazer por você. Não, é você que faz.
Nietzsche fala isso, né? Falava isso, que a ponte das nossas vidas, embora nós tenhamos muitas pessoas ao nosso redor, pessoas que inclusive nos amam, nos querem bem, mas atravessar a ponte das nossas vidas, por mais que a gente tenha proteção espiritual, seres de luz, irmãos das estrelas, mentores, mestres, guias, nenhum deles vai fazer por nós o que é nosso para ser feito. É a nossa missão. A missão, a evolução é individual. Individual. Nesse caso, cada um de nós pode unir a sua luz com a do outro, com toda certeza. Estamos falando da evolução no coletivo, mas nesse sentido ao qual estou me referindo, a evolução é única, o progresso é único. Estamos aqui em missão, como já dizia meu avô, um grande sacerdote da minha linhagem. Nós viemos aqui não a passeio, viemos aqui a trabalho, viemos aqui para servir. Tá bom, meus queridos? Então, eu quero trabalhar com vocês um mantra que é um mantra que vem muito forte aqui, eu até já falei para vocês, e quero fazer este mantra nesse sentido de você fortalecer a sua fé, de você fortalecer essa energia, tá? Que tá vindo aqui nessa leitura e com certeza virão outros, tá bom? Então sempre deixe à mão um pedaço de papel ou a sua caderneta de anotações especiais. Eu sei que muitos de vocês anotam os mantras aqui do canal, então anote este mantra, com certeza virão outros no decorrer da leitura, tá bom, meus queridos? E a ideia é que você possa trabalhar com essa energia. Já estamos começando a plasmar a informação e transformá-la em materialização. Estamos transformando em algo contundente para que você possa trabalhar com isso. E o mantra que vem para vocês é o seguinte: a justiça é minha por direito divino. A justiça é minha por direito divino. E eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, faça. Mesmo que você esteja enfrentando uma situação muito desafiadora neste momento, transmute essa energia, assinalando, verbalizando, afirmando, decretando isso para você, que a justiça é sua por direito divino, é direito seu, é direito nosso, de cada um, experienciar essa justiça. Por quê? Como eu estava dizendo. E aí vem esse aquietamento, vem essa paz, quando a gente percebe esse movimento. Que tudo tem um tempo certo, tudo tem o tempo de todas as coisas, é o tempo divino, não é o nosso tempo. Mas é o tempo de Deus que sempre tem um plano abençoado para nós, que sempre sabe o que é melhor no sentido de progresso, de evolução, para que a gente possa se aproximar cada vez mais da sua graça, da sua magnificência. Então, é nesse movimento, né, de acreditar que, embora certas coisas aconteçam e a gente fique chateado, e a gente entre, né, nesse monte de dúvidas e incertezas, por que isso está acontecendo comigo, o que eu devo fazer agora da minha vida, enfim, vou para cá, vou para lá, né, o que fazer mediante esse cenário. Então é nesse momento que a gente sabe, e aí você olha e fala, poxa, mas aquela pessoa fez tanta coisa errada, né? Uma energia tão ruim, uma energia tão maléfica, uma energia de manipulação, uma energia de mentiras, enfim, né? Uma energia extremamente densa. E aí, poxa, essa pessoa, né, sai vitoriosa. Meus queridos, saiba que essa definição de vitória aqui neste plano, ela pode parecer às vezes um pouco errônea. Vitória mesmo é você poder descansar nos braços do divino, sabe? Vitória mesmo é você poder fechar os seus olhos e descansar à noite, ter uma noite de paz. Essa é a maior vitória, é ter paz no seu coração, é saber que, falando até sobre essa carta que muitas vezes traz, é representada não aqui, mas em alguns decks, nesse deck aqui, ela, já pensou se sai, gente? Misericórdia. Mas nesse deck ela é representada dessa forma, fazendo uma alusão, né, ao mito egípcio, que diz assim, a mitologia egípcia que ela traz um coração num prato da balança e no outro prato ela traz uma pena. E aí vem o mito, né, dizendo que quando a gente faz a passagem, antes da gente acessar os grandes portões dourados, né, o hausto corpuscular
de Deus. Então, quando a gente vai fazer essa passagem para acessar os outros níveis de consciência, para acessar a semeadura do que foi feito aqui, porque a verdadeira colheita é depois, né? A gente pensa que agora a verdadeira colheita é depois. Então, é pesado o coração junto com a pena, né? E aí, o coração deve ser mais leve que essa pena. Do contrário, a coisa fica ruim, dá ruim de verdade. Então, eu acredito nisso, né? Eu acredito nisso, tá? E isso me traz muita paz, isso me traz muita serenidade do que nós estamos semeando aqui. E para vocês, é exatamente essa paz, é exatamente esse contentamento. E é um poder muito grande, pessoal, no sentido de que não importa o que quer que seja que esteja acontecendo nesse momento da sua vida, que seja muito conflituoso, que seja muito cheio de movimentos nocivos, dentro de você é só paz. Dentro de você é plenitude. E ainda com vislumbres positivos. E ainda se conectando ao coração do divino. E ainda nutrindo dentro de você uma paz que transcende todo o conhecimento, a paz de Deus, que é aquilo que eu falo para vocês, que a paz é o solo fértil, de onde tudo prospera e de onde tudo floresce nas nossas vidas. Então, meus queridos, nós estamos falando de um ano, inclusive aqui vem dois números aqui, o número 2 e o número 5, e eu expliquei para vocês nas vossas leituras anuais, então Escorpião, na vossa leitura anual, né? Escorpião 2025, eu vou deixar até o card que aparece aqui no cantinho para vocês, tá? Esse card tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Escorpião, tá? Então lá tem essa leitura anual e aparece também no final do vídeo tem a sua leitura anual. E eu expliquei para vocês por que a gente está no ano 9 e por que eu falo da energia do número 2 e do número 5. Essa energia do número 9, ela vai falar sobre pontos culminantes. Então, assim, é bem essa energia da justiça, sabe? Quebrando certas coisas. Então, o que tem que ser vai ficar e o que não tem que vai sair. E ponto. Então, situações de harmonia, pessoas que você vai carregar com você, pessoas que são importantes, pessoas que vão... E vem muito com essa carta também, sabe? Quando muda a nossa perspectiva com relação ao mundo, muitas coisas, muitas pessoas, às vezes trabalho, tudo às vezes vai mudar, gente. Faz parte desse processo do despertar. Tá? Faz parte desse momento em que a gente começa a observar a vida de outra forma. Parece que está tudo parado, mas não está parado não. Pensa sempre naquele exemplo da borboleta que eu falo para vocês. Uma borboleta, antes dela ser borboleta, todo mundo acha linda a borboleta, né? Mas esquece que ela era uma lagarta antes. E não é uma coisa muito assim simpática de se ver. E aí, eis que a lagarta entra em uma fase chamada de pupa. E aí, lá nessa fase, ela vai se transformar. Lá dentro, ela vai se transformar numa borboleta. Até o ponto em que ela está pronta, já desenvolveu o corpinho todo, as asas, tudo mais. E aí ela vai sair e vai sair voando. Vai bater asas e vai voar. Então, não é porque ela estava lá aos nossos olhos parece que não tem movimento nenhum, mas opa, lá dentro tá rolando muita coisa. Está tendo crescimento. E é o que está acontecendo nesse momento para vocês, entende? Então, aos olhos dos outros, ai, nossa, mas a sua vida está parada por causa desse processo, mas você está parado por causa dessa questão, por causa dessa injustiça, sua vida está parada. Não está parada. Dentro de você existe um manancial, existe uma reforma, existe uma reviravolta grandiosa. E disso só podem sair coisas boas. E nós estamos, gente, num ano, é um florescimento, é um renascimento para um momento mais fértil, para um momento mais próspero. Entende? Para um momento muito melhor. Onde você vai olhar e vai falar assim, nossa, que bom que aquilo aconteceu. Porque rompeu com certas coisas que realmente eram nocivas e me puxavam para baixo. Eu queria florescer e aquilo me puxava para baixo. Então aqui também vem, gente, com relação àquela questão, como eu falei, das energias, que muitos de vocês às vezes perguntam, né? A energia só chega, a energia negativa só chega até nós se nós não estivermos preparados. Por quê? Porque tudo é energia. Então, por exemplo, uma energia amorosa chega, uma energia de ódio também.
E como que a gente pode se defender disso, né? Melhorando o nosso campo áurico vibracional. Então, por exemplo, quando eu falei sobre a questão dos pensamentos, pensamentos associados no medo, associados na dúvida, na incerteza, na impotência, na incapacidade, na lambança mental, com certeza vai se conectar com uma energia nociva. Agora, quando o pensamento está voltado, por exemplo, para o mantra que a gente fez, né? A justiça é minha por direito divino. Percebe que isso muda completamente o cenário? Então, uma das orientações que vem para vocês é exatamente isso. Mude a sua frequência através do trabalho com os mantras. Outra coisa que você pode fazer é uma oração, que pode ser uma oração que vem diretamente do seu coração, tá? Uma conversa com o divino, não precisa ser nada muito difícil e tudo mais, uma conversa que você faz, né? Abre o seu coração para se comunicar com a sua divina presença, eu sou, estreitar os laços com a sua essência, estreitar os laços com a grande potência criadora, divina mãe criadora, divino pai criador, Deus em um, né? Faça as suas orações. E uma oração que eu gosto muito, que é muito forte, tem uma egrégora muito forte por trás, né? Que é o Salmo 23, que está ligado à prosperidade e também à proteção. Então, se de repente, eu vou deixar o card aqui do Salmo para vocês, gravado na minha voz, tá, gente? É um vídeo produzido aqui por mim e pela minha equipe, aqui do canal O Equinócio Tarô. Ficou lindo esse vídeo, eu super recomendo que você assista. No final da leitura tem também, você pode assistir, tá? Mas é muito legal porque você fortalece as suas forças, né? Fortalece as suas bases e cria um escudo protetor. Para quê? Para que você possa cuidar daquilo que é importante para você. Não que essa situação não seja importante, ela é importante, mas ficar nessa energia de dúvida é pior. Então, como ainda não se resolveu, o que você faz? Espera, mas é a espera paciente. E trabalhando dentro de você aquilo que você tem o controle para trabalhar, entende? Então, nós podemos trabalhar com aquilo que chega até nós e como a gente vai assimilar aquilo e como a gente vai sentir tudo aquilo dentro da gente. Entende a diferença? Então, essa leitura vem para vocês e vem para todos nós aqui da família, né, do canal O Equinócio Tarô, como um grande ensinamento. Quando a gente está vivendo por situações turbulentas, situações que a gente sente que parece que dissipa e drena as nossas forças, né? Não só pelo problema em si, mas pela energia ruim gerada. E como trabalhar com isso, né? Como trabalhar com todas essas aflições internas? Como trabalhar com essa energia, como eu falei, de fechar, né? Do chakra cardíaco fechado. Então aqui o chakra cardíaco está aberto, mostrando também a cura, mostrando também a calmaria e a paz. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura é essa para vocês? Tá? Que leitura é essa? Vamos lá. Vou tirar mais confirmações para vocês com este deck de tarô, que é pequenininho, mas é extremamente assertivo. E depois nós vamos entrar, então, na nossa parte prática da leitura. Então, vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Gratidão, meus queridos, por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por todo este carinho, por toda a amabilidade, toda a gentileza para com a minha pessoa. Estejam certos que essa energia belíssima de vocês chega aqui sim no meu coração, como um forte abraço de luz. E é por isso que eu desejo para vocês e retribuo toda essa frequência maravilhosa sob a forma das infinitas bênçãos da luz crística de ouro. Que vocês sejam infinitamente abençoados com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, envolvendo a cada um de vocês e a cada um dos seus também. E assim é, meus queridos, e vamos juntos nesta nossa energia do bem maior, corações unidos. Vamos lá. O que mais? Quais são as confirmações para os queridos regidos sob o signo de Escorpião? Já pensou, gente, se vem? Deixa eu ver no fundo do deck. Não, olha, perfeita essa carta trazendo
uma possibilidade, né, de cura, principalmente no nível mental, e mostrando que quando a gente faz essa cura, né, no nível mental, a gente não fica voltando naquele problema, portanto aquilo não mais nos faz sofrer. Tá? Então não pense que as coisas estão paradas, né? Tá? Está tudo acontecendo, e aqui é muito daquelas energias assim, né? Além dessa situação que está acontecendo, existe um processo de despertar aqui. E o que é esse processo de despertar que tanto a gente fala, mas ninguém explica, né? O processo de despertar é aquele momento em que a gente deita de um jeito e a gente acorda e a gente fala, opa, alguma coisa mudou. E essa sensação de que algumas coisas estão mudando, gente, uma vez que deu esse clique, pode ter certeza, com conhecimento de causa, eu tô falando isso, tá? Porque meu despertar aconteceu já há muitos anos atrás, mas cada dia é um novo despertar, tá? Porque o universo, Deus, não é restrito, ele é uma expansão contínua e que cresce mediante a nossa evolução também. Então, porque somos partes dele e ele também é parte de nós, né? Jesus veio para nos ensinar isso e a teoria dos fractais também explica isso de uma forma brilhante. Então, até esqueci o que eu estava falando. Mas enfim, vamos lá. Gente, perdi o que eu estava falando. Ai, que coisa! É muita informação para passar para vocês e aí eu perco o fio da meada. Ah, sim, sobre o despertar, veio. Ai, sinal que é importante falar, porque senão eu não ia voltar e não volta mesmo, tem jeito. Mas esse processo de despertar, ele há de contínuo e vai continuar por todo sempre. E nesse momento que está aqui para vocês na vossa leitura, são aqueles momentos bem assim como essa caracterização aqui, com essa espada. Então assim, daqui para frente tudo vai ser diferente, entende? Tudo muda daqui para frente. Então, certas situações realmente que estavam ali se arrastando, que parece aquela sensação de que parece que você está com um grilhão nos pés, e é aquele famoso exemplo do freio de mão puxado, que você tem ali maior máquina para você dirigir, para você pilotar, e aí parece que você está, sabe, como é que faz para andar? Ou então vai na primeira, na segunda, e não anda. Sabe? Então é aquele momento em que realmente precisa chegar lá na boca do copo, transborda aquilo, extravasa aquele cacareco todo para poder vir algo novo. E aí muitas pessoas, isso vai acontecer, tá, gente? Vocês vão perceber isso, que vão falar, nossa, mas você tá tão diferente, mas como você tá ali enfrentando uma situação tão desafiadora e você tá plena, você está pleno. Inclusive, vamos fazer este mantra, que esse mantra é muito legal. Eu estou plena. Eu estou em paz. Ou eu estou pleno. Eu estou em paz. Olha que delícia, afirma isso e sente essa energia. Eu estou plena. Eu estou em paz. Ou eu estou pleno. Eu estou em paz. Olha que delícia, sente essa energia, sente esse campo, sente o seu campo vibracional se amplificando com esta vibração. Tá bom, meus queridos? Então é muito sobre isso. Muitas coisas não vão se encaixar mais como estavam, mas que você vai sentir o equilíbrio depois com toda certeza, tá? Mas existe uma transformação também interna acontecendo. Olha, realmente não dava para continuar mais, né? É algo que começa veja, a gente parte do 5 para o 10, a energia ela extravasou verdadeiramente. O ano 9 fala sobre isso, né? E a gente vai verificar isso em várias questões das nossas vidas. Tudo aquilo que está muito conflituoso e chega naquele ponto ápice, aqui para alguns de vocês, o conflito o conflito, porque assim, gente, o que acontece? É muito importante falar sobre isso, tá? Tudo e absolutamente tudo começa na energia. Como já disse, uma grande mente, brilhante, fenomenal, monumental. Se você quer entender o universo, pense em termos de energia, de frequência e de vibração. Então, tudo no universo começa a partir de uma energia. E na energia ele se manifesta. Então, nós estamos fazendo curas aqui extremamente poderosas, tá? Depois a gente vai ver isso bem a fundo na questão dos chakras, das cores e dos elementos para vocês estarem trabalhando. Mas, veja, a gente parte do 5 para o 10, chegou naquele ponto em que para muitos de vocês existem questões aqui que vão se manifestando até na saúde, no bem-estar. Então, aquilo que eu falei, que parece que você está se arrastando, né?
E aí as pernas ficam mais pesadas, são dores que você tem às vezes na região lombar, na região dos quadris, na região dos ombros. Por quê? Porque está muito difícil sustentar isso. Entende? E aí é aquele ponto em que você cria esse mecanismo interno, de falar, opa, quem é que reina aqui? Né? Quem é que está reinando? Imagina que você é uma rainha, que você é um rei, e aí você vai parar e olhar a sua vida agora, nesse exato momento. Você vai dizer, opa, quem é que reina nessa história toda? É o problema, sou eu. É o pensamento, sou eu. É claro, existem situações, veja, eu não estou dizendo que a situação não é problema, mas se a gente fica pior, já são duas questões. É a gente pior e tem um problema que já é ruim, entende? Porque nada é eterno, tudo passa. Já dizia Chico Xavier, grande Chico, tudo passa. Então, trazer um estado de bem-estar e de calmaria interior, entendendo que isso é para aliviar você, e que isso vai se aliviar no tempo de todas as coisas, né? É perfeito. E aí você fala assim, nossa, mas espera aí, sou eu que estou reinando. A grande sabedoria que vem do Oriente, que hoje começa muito, e às vezes de forma bem errônea, mas enfim, começa a ser trazida para o Ocidente, porque sempre que cai no Ocidente, sempre vira uma lambança, né, gente? Vamos combinar que é fato, né? Eu venho de estudos dos Vedas, eu venho de estudos de mitologias hindus e tudo mais, e eu fico imaginando, falo, gente, era tão mais simples, né? Hoje são números, são metas, eu tenho que aparecer, tenho que ganhar, tenho que lucrar. O conhecimento era passado de forma parampara, de boca a ouvido, não era vendido, era transmitido. Olha que coisa, gente, como muda, né? E muda para pior. Nesse caso, muda para pior, né? Eu sou uma pessoa da área de tecnológicas, então assim, eu acho que tem coisas que mudam para melhor, mudam para ajudar, se bem utilizado, se cair nas mãos corretas, né? Esse foi um dos motivos de eu não ter continuado na área de tecnologias, né? Justamente porque o conhecimento, na grande maioria das vezes, cai nas mãos erradas. Mas, enfim, esse arquétipo é exatamente desse ponto em que você fala assim, eu vou reinar soberano, eu vou reinar soberano na minha vida. E essas grandes filosofias orientais, elas trabalhavam exatamente em que sentido? Controle os seus pensamentos. Controle os seus pensamentos. Controle os seus pensamentos. Ai, Anne, que repetitiva. Controle os seus pensamentos. Você vai ver em todas as filosofias. Budismo também fala. Hinduísmo também fala. Sufismo também fala. Todas falam. Controle. Controle. E você vai ver que realmente você ganha controle, você ganha domínio da sua vida. E ainda por cima, ainda estrutura. Porque no meio de um pensamento caótico não se organiza nada. Nós estamos numa energia de número 4 aqui para vocês. Olha a prova e olha como o divino é divino, né? Porque a gente sai do 2 para o 4. A energia se dobra, vocês conseguem pensar melhor, conseguem a partir desse solo fértil que é a paz, como eu sempre falo para vocês, a paz é um solo fértil de onde tudo prospera e floresce nas nossas vidas, então você consegue organizar, você consegue prosperar, você consegue florescer, né? E consegue ter ação dirigida, porque na dúvida, nesse movimento assim, com o chakra cardíaco, a gente não consegue semear nada, e se fizer alguma coisa, com toda certeza vai sair uma lambança, vai dar errado. E a energia do número 4 é essa energia que traz exatamente aquilo que eu falei, que tudo uma vez foi pensado, né? É aquela frequência que materializa, que manifesta, energia da Terra, 4. E ainda por cima, vamos para a energia do número 6, porque 4 com o 2 dá 6, que é uma energia de harmonia, que é uma energia de vitória. Vitória sobre o quê? Vitória sobre si. Domine seus pensamentos, você conquista a sua vida. E é exatamente a energia do dobro, que do 6 a gente vai para o 3, né? Do 3 aqui iria para o 6. Então é uma energia que se dobra novamente. Então perceba que coisa mais linda de leitura.
um momento aqui para vocês de justiça se manifestando, de vocês estarem conseguindo concretizar sonhos, aqui muito também por conta desse pensamento que você organiza como se você estivesse fazendo, gente, tá vindo para passar isso, um planejamento para que quando essa justiça acontecer, para alguns de vocês pode ser isso, de repente o dinheiro que vem para você, dessa justiça, você vai estruturar algumas coisas, vai estruturar a sua vida, vai, por exemplo, pagar o que tinha que pagar, de repente estava devendo alguma coisa, comprar o que você queria comprar, proporcionando conforto, proporcionando, né? Entende? Para alguns de vocês, pode ser que seja apenas nesse sentido só da justiça divina, mas com essa harmonia interior, sabendo que a justiça divina se faz, a lei da ação e da reação, gente. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Se você plantar abacaxi, você não vai colher morango, você vai colher abacaxi. Se plantar banana, vai colher banana. É assim que funciona. Então, se você planta essa certeza, essa paz interior, é isso que você vai estar colhendo. Entende? Que lindo isso para vocês. Então, são vocês colhendo aqui um momento maravilhoso, seja em decorrência desse ganho de causa, ou seja decorrente dessa sabedoria de que a justiça é sua e que tudo vai entrar nos eixos e que você vai conseguir estruturar a sua vida sim, e muito melhor. E muito melhor. Aqui uma energia linda de colaboração. Tudo aquilo que você não viu antes agora entra nos eixos. Gente, olha que lindo isso. E me mostrando aqui também não só um espírito de colaboração, de você também poder, de repente, pedir um auxílio, pedir ajuda, né? Não tem problema nenhum a gente mostrar uma certa vulnerabilidade quando a gente precisa. Quando às vezes o fardo fica muito grande, quando às vezes o excesso de responsabilidades fica muito, muito, muito alto, né? O nível fica muito alto. Então pedir ajuda, você terá pessoas ao seu redor. Você terá pessoas que vão em seu auxílio. Esse ano fala muito sobre o exercício de 3 palavrinhas mágicas que a gente às vezes parece que está perdendo, né? E esse ano vem para resgatar isso. E é tão bonito isso porque nos conecta diretamente à essência do ser humano, que é ser humano e não ter humano, né? Porque se a premissa fosse só ter e angariar coisas, né? O nosso nome seria, a definição seria ter humano, ou tendo humano, né? E não ser humano. Somos seres de amor, somos seres de emoção, de energia em movimento, emotion, energy in motion. Somos seres de pura luz, a luz do divino que habita dentro de nós. Então, de repente, às vezes você pode pensar assim, ai, Anne, mas não tem ninguém na minha vida que vai vir me ajudar, não tem ninguém que eu conheça, não tem... Sempre tem alguém que vai aparecer para te ajudar, ou de repente te dar a fila, a posição da fila no supermercado, você está com um pouquinho a coisa, passa na minha frente, gente, isso não é uma ajuda? Opa, sempre tem alguém, sempre tem alguém. E também uma presença, né, espiritual, me mostrando aqui um amparo, um auxílio, lembrando sempre, né, gente, que esse amparo vem muito por conta dessa modificação no campo, principalmente no nível de chakra cardíaco e dos pensamentos, quando a gente faz a ponte, a gente sintoniza o dial, a gente arruma o botão do rádio para fazer o alinhamento, para fazer a conexão com quem? Seres de luz, irmãos das estrelas, que estão numa frequência muito, muito elevada e que, portanto, quando a gente amplifica o nosso campo áurico vibracional, automaticamente a gente vai fazer a conexão com eles, mas percebendo sempre que o poder da escolha de pim, bater o martelo, é nosso, não é deles, né? Eles estão sempre ao nosso redor, estão sempre nos amparando, sempre nos ajudando, sempre nos orientando, com insights, com sonhos, a nossa intuição, né? Um pensamento que vem como uma eureka, que eu brinco com vocês, né? Mas fazer a ação, o movimento é nosso, é individual. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura linda, uma leitura deliciosa de se fazer. Deliciosa. Vamos lá, eu espero que essa mensagem para você do signo de Escorpião possa chegar no seu coração,
como um sopro suave, como um carinho, como um abraço que possa chegar te energizando, te capacitando, te inspirando, que é para isso que são as leituras aqui, né? Não são leituras particulares, pessoais, individuais, são leituras para a energia do signo, ou às vezes até pode ser que venha nesse reflexo, né? Nesse movimento de reflexo, e às vezes sirva para alguém que você conhece, é você que vai ajudar, é você que vai colaborar nessa energia tríplice, é você que vai fazer esse link, né? Então veja que interessante, eu, você e a outra pessoa, tá? Pode ser que seja isso, fazendo essa ponte de conexão espiritual, de coração para coração, pura energia, tá bom, meus queridos? Eu espero do fundo do meu coração que possa estar ajudando, que eu possa estar contribuindo positivamente, que esse é o meu maior propósito aqui no canal, tá bom, meus queridos? Vamos lá. Importante falar também para vocês, né? Nós vamos entrar na parte prática, tá? É importante falar para vocês, tá, meus queridos, que eu não faço leitura particular e eu também não peço Pix, tá? Não fico pedindo Pix porque eu acho que não é legal isso, tá? Eu tenho a área de membros aqui, tá bom? Para vocês, caso vocês queiram apoiar o canal, é uma forma de você ajudar. Mas Pix não dá, né, gente? Misericórdia, vamos lá. Mas fica na consciência de cada um. Eu acho que é isso, né? Fica na consciência de cada um. Para mim, dentro da minha consciência, não dá. Não dá. Eu acho que o que você faz nesse movimento interessado de ajudar, de colaborar, mas dentro do que tem aqui, né? Não de você dar mais, né? Eu acho que aí já é pedir demais de vocês, né? Que já dão tanto. Eu acho que só esse amor, só essa energia de bênção, só tendo a sua audiência, sabendo que eu ajudei, nossa, pra mim já é mais do que qualquer Pix. Tá bom, meus queridos? Misericórdia, vamos. O que mais os queridos regidos sob o signo de Escorpião precisam saber? Agora, gente, é aquele momento em que você prepara a sua folha de papel, a sua caderneta, eu vou deixar assim, porque eu vou passar cores, vou passar chakras, vou passar cristais, vou passar um monte de coisa, então é legal você anotar. Por quê? Porque até a próxima leitura, que leva mais ou menos aí 15 dias, né? Então até a próxima leitura, você vai trabalhando com essas energias, tá? Até que você sinta que as coisas já estão entrando nos eixos, você vai trabalhando com isso, ou leva até para mais para frente, tá bom? E é legal também você assistir a sua leitura anual também, porque lá também tem práticas, tá? Também tem práticas, eu passei para vocês muitas coisas legais. E agora tem um projeto novo aqui no canal, tá? Que eu vou fazer da seguinte forma. O vídeo que for mais visualizado, dos 7, ou seja, dos 12 signos, quando eu for fazer o próximo 7, eu vou soltar um bônus. Então vocês vão ver lá o signo bônus, né? Então, por exemplo, vamos supor que sejam vocês, Escorpião bônus. Essa leitura bônus vai ser uma leitura também atemporal, mas vai ser uma leitura com mais ou menos o mesmo modelo da leitura anual, tá? Que vai ser uma leitura completa. Aqui nós estamos numa energia geral, nós vamos fazer uma leitura completa, tá bom? É uma forma também de eu retribuir para vocês tudo que vocês me dão, tá? Dessa forma eu acho uma troca justa, não pedindo mais, né? Enfim. Vamos lá. É um pequeno desabafo, é uma percepção minha isso, tá bom, gente? Uma percepção minha. Fica na consciência de cada um, né? Eu acho que cada consciência e o seu coração devem ser o seu guia, né? Vamos lá. Olha que lindo. Gostei dessas energias que vieram para vocês. Olha, perfeito. Era exatamente esse. Nossa. Ai, que lindo. Perfeito. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Agora é aquele momento em que você anota, tá? Porque é muito importante. Então vamos lá. Vou falar para vocês quais são os chakras que estão sendo trabalhados aqui. Aqui vem uma carta que trabalha todos os chakras,
tá? Eu sinto verdadeiramente que há um momento de alinhamento, tá? Eu já tinha falado isso logo no início da leitura, então a gente pode fazer um alinhamento completo envolvendo todos os chakras? Sim, mas eu vou colocar chakras específicos aqui que eu acho que tem muito, muito, muito a ver aqui com a vossa leitura. Então a gente parte do Muladhara Chakra, chakra raiz vermelho, a cor vermelha, tá? Depois nós vamos para o chakra esplênico, Swadhisthana Chakra, trabalhando com o laranja. Anahata Chakra, verde, esmeralda e tons de rosa também. Agnya Chakra, que é este azul que quase se aproxima do roxo, é um azul anil, que é o terceiro olho. E o chakra da coroa, Sahasrara Chakra, trabalhando com os tons do lilás até o roxo, até o violeta. Então, vou repetir as cores, é importante que você anote essas cores, tá? Então, vamos lá. Vermelho, laranja, verde, tons de rosa. Também vamos colocar o rosa. Azul, anil e o lilás e até o roxo. E aí, como que você pode trabalhar com estas cores? Nas suas roupas, objetos de decoração, coisas que estejam perto de você, por exemplo, manta, lençol, cortina, toalhas, tá? Coisas que estejam pertinho de você. Você pode trabalhar também com os cristais nestas cores, tá? E aí os cristais, é legal que você trabalhe com eles assim, ó, em contato com a sua pele. Então, por exemplo, pode ser que sejam as pulseiras, pode ser que seja um anel ou um colar, tá? Mas é importante que esteja em contato com você, com a sua pele, tá? Ou de uma forma grande, assim, no seu ambiente, por exemplo, na sua mesa de trabalho, tá? Ou no lugar onde você passe o maior período na sua casa, tá? Então, utilize estes cristais dentro dessas cores. E uma outra forma que você pode fazer também é utilizando flores nessas cores. Por exemplo, flor laranja, flor vermelha, flor roxinha, lilás. E uma outra forma que é muito legal, principalmente nesse momento de vocês, que nós estamos num equilíbrio bem grande, nessa restauração, acho legal o uso, né, de alimentos vibrando nessas cores. Então, por exemplo, vermelho, você pode colocar o tomate, você pode colocar melancia, morango, tá? E aí você vai colocando estas cores, por exemplo, o laranja, o caqui, o mamão, você pode colocar os tons de roxo, ou a blueberry, amora, framboesa, tá? Todas essas frutinhas. E também você pode colocar o verde, trabalhando com todas as folhas, né? E também, por exemplo, brócolis, tá? Todos os verdes, abobrinha também, tá? Utilize esses alimentos, tá? Na sua alimentação, se possível, tá bom, meus queridos? É uma forma de você trabalhar com a energia dos chakras e potencializar a frequência que está aqui nessa leitura. E eu quero aproveitar essa energia para vocês e fazer também com vocês o mantra anual, gente, nosso mantra de luz para o ano de 2025, que é o seguinte: todos os dias de manhã, assim que você for levantar pela manhã, você vai decretar exatamente estas palavras. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? Importante que essa parte, né, a segunda parte, as minhas conquistas, tudo no plural, porque não queremos apenas uma conquista só, queremos várias, certo? Então, as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? Este mantra faz parte desse projeto que eu venho trabalhando com vocês desde o dia 4 de fevereiro, então já tem aí alguns meses. Você pode até comentar aqui embaixo, falar da sua experiência com este mantra, caso você já venha realizando. Muitos de vocês têm compartilhado, acho isso muito legal, porque sempre ajuda um outro irmão, uma outra irmã sua na luz, então sempre dá aquele vigor, sempre dá aquela energia, e é tudo que a gente precisa, não é, meus queridos? De sermos mais um elo dessa nossa grande corrente de luz. Então, conto com você para fazer todos os dias de manhã, a primeira coisa que você for fazer, quando você abrir os olhinhos, faça, decrete estas palavras, até porque você já vai estar celebrando a sua vitória, dessa justiça divina se fazendo perfeita, uníssona,
completa, plena na sua vida, tá bom, meus queridos? Então é uma forma de você já mudar a sua energia para o começo do dia que está, né, se iniciando, e também emanar essa frequência luminosa, emanar essa energia dessa consciência elevada, dessa consciência ampliada, grandiosa, né, para o todo. Dessa forma ajudamos também o nosso planeta, entramos numa grande e poderosa corrente do bem. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. E este mantra, juntamente com os outros que eu passei, você pode fazer todos. A justiça é minha por direito divino. Eu sou plena, eu estou em paz, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Você pode fazer todos estes mantras juntos, tá bom, meus queridos? Inclusive pode fazer de manhã também. Se você quiser já começar o dia fazendo, bora lá, tá? Essa carta é linda e ela fala sobre a doçura, ela fala sobre a gentileza. E ela diz assim: viva com compaixão. Agora, pasmem, que é de arrepiar. Abra o seu coração. Olha que lindo isso. Abra o seu coração. Então, lembra do exemplo que eu falei? Abra o seu coração para todas as formas de vida. É aquilo que eu falo para vocês de que nós somos terráqueos, assim como a tal da lagarta, a tal da borboleta, né? Somos todos terráqueos, então todas as formas de vida. Seja um anjo com mãos, né? Então um anjo com asas, seja um anjo com mãos. É exatamente isso que eu penso, né? Da gente manter a nossa... Como um exemplo que eu estava falando para vocês, né? Eu acho que o mais importante é a consciência. Né? Não importa o que fazem, não importa o que falam, não importa, é o outro. Meu outro avô falava isso pra mim, que às vezes, né, eu vinha chateada e tal, e reclamava alguma coisa, e ele falava assim: não se importe, é a vida do outro. Você é você. Você é única. Siga na retidão. Siga no caminho do meio. Não se deixe abalar, não se deixe envolver, não se deixe, às vezes, né, contaminar, dependendo, né, da situação. Não deixe isso adentrar a sua retidão, ao seu caráter, à sua honra, aos valores nobres do ser. Não deixe isso adentrar a sua esfera, né? E é isso que eu sinto aqui, sabe? Tanto é verdade que a justiça se manifesta e você reconstrói, né? Uma nova vida, uma nova realidade, independentemente aqui do que quer que seja que você quer alicerçar, que você quer construir. Você não só constrói, mas você tem uma energia de apoio. E isso, para mim, gente, é a prova de que perante o universo, principalmente, tudo vai se amalgamando. Semelhante atrai semelhante. E a gente vai se conectando. E a gente vai se alinhavando. E vamos construindo, como eu falo para vocês, né, uma grande corrente de luz e de consciências também expandidas, tá bom, meus queridos? Essa carta aqui fala também, ela vai trazer uma prática para vocês que é muito legal, que é o contato com a natureza, tá? Uma das formas da gente reforçar isso, é por isso que eu passo essa prática para vocês, tá? De forma gratuita, de forma genuína, porque eu sempre quero ajudar, eu sempre quero contribuir positivamente, não quero que ninguém fique sofrendo, não quero que ninguém, sabe, perca o seu poder de ação, de movimento, que às vezes a gente fica borocochô e não tem esse ânimo, não tem essa disposição, e aí já vem o cansaço, né, junta tudo, vira uma lambança. Então, assim, é através dessas práticas que eu passo para vocês, né? E uma delas é utilizando as flores, utilizando as plantas. Por quê? Porque a gente se aproxima da natureza. E que natureza é essa? A nossa própria natureza. Nós estamos muito distantes. Esse distanciamento da natureza está fazendo com que a gente fique em estados muito de déficit energético. E aí pegou na energia. Onde vai pegar? No físico, consequentemente, tá? Porque o problema, né, associado ao mal-estar inicia primeiramente na energia. Então essa carta fala assim: algumas vezes tudo que você precisa é ir lá fora. Respire o ar fresco e lembre-se de quem você é. Nossa, eu acabei de falar o exemplo do meu avô, né?
Fantástico, né? Então é isso. Saiba quem você é. Não importa o que está lá fora. Importa é quem você é. A sua verdade. A verdade que conecta você ao divino. Que não se abala, mas permanece. Né? Tem uma passagem que eu gosto muito num salmo que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem por todo sempre. Permaneça. Permaneça. Tá bom, meus queridos? Algumas vezes tudo que você precisa então é ir lá fora, respirar um pouquinho de ar puro e se lembrar de quem você é e onde você quer estar. E olha aqui. É isso. Esse momento, como eu falei da transição, as cartas se conversam, que coisa linda. Então, aquele momento em que você está ali digerindo tudo aquilo, está passando por aquele momento antes de abrir as asas e voar, como eu citei o exemplo da borboleta, dentro do casulo. Então, é aquele momento de preparação para voar. E você não só voa, mas você alicerça, constrói e edifica. Tá? É aquele pulso, é aquela determinação. Por quê? Porque você se lembrou de quem você é. Você não é o que estão falando, o que estão fazendo, o que estão emanando, o que estão pensando, lá, lá, lá. Não é. Você é quem você é. Decrete isso para você. Eu sou plena, eu estou em paz. A justiça divina é minha por direito divino, porque você já é essa justiça, entende? Né? Então aqui vem essa prática, inclusive você pode fazer agora já, e você pode fazer todos os dias de manhã. Assim que você despertar, o que você pode fazer? Você pode simplesmente fazer uma inspiração profunda, então você vai inspirar profundo e vai soltar o ar devagar. No momento em que você soltar o ar devagar, você vai fazer os mantras que eu passei para vocês. E aí você pode fazer várias e várias vezes, tá? Inspira profundo, o ar entra dentro de você e você sente essa expansão da caixa torácica. E aí solta o ar devagar, você sente esse pequeno recolhimento, né? Contrai gentilmente. E aí você pode repetir os mantras. Tá bom, meus queridos? Essa aqui é a nossa mensagem final, é a nossa mensagem que vai fechar com chave de ouro, é a nossa chave de ouro aqui para vocês, tá? Eu vou só terminar essas cartas aqui, que fala sobre a fertilidade, e é muito sobre isso, momento fértil, momento próspero para vocês. Deixe a sua vida florescer muito fortemente das sementes da criação, né? E é muito sobre isso. Então, aqui utilizando a sua criatividade, né? Utilizando o seu poder pessoal, utilizando o seu ânimo, o chacha, né? Que eu falo para vocês, essa usina de forças, né? Que tem muito a ver também com esses momentos em que a gente às vezes vai se posicionar de uma forma diferente. Isso é necessário para a gente angariar força. Essa carta ela traz um equilíbrio total dos chakras. E ela diz assim: abrace o equilíbrio entre a terra e o espírito. Perfeito. Ou seja, entre aquilo que é material e aquilo que é imaterial, né? Então, abraçando este equilíbrio, fazendo a ponte, é perfeita essa mensagem para vocês, tá? E essa carta também ela pode reverberar sobre essas questões da justiça, tá? Então, traga isso para o equilíbrio do um. Aqui traz alguns cristais, o quartzo translúcido, transparente, o quartzo rosa e a hematita. Muito legal a hematita para vocês usarem aqui neste momento, tá? Muito interessante ter vindo a hematita. Então, se você tiver a possibilidade de trabalhar ou com cristal de hematita, eu tenho um aqui, mas ele tá lá embaixo. E eu tenho hematitas aqui nos meus entremeios, né? Então a hematita é fantástica e é um excelente cristal de proteção também, tá? Então você pode utilizar sim a hematita. Essa carta vai falar sobre o terceiro olho, a ativação a nível de terceiro olho, como eu falei para vocês, Agnya Chakra, e ela fala sobre os sinais. Olha que interessante essa carta. Existem sempre sinais para guiar você para o verdadeiro caminho. Então, quando eu falo sobre essa questão de você perceber, estar nesse lugar de paz, a gente consegue notar os influxos poderosos que derivam da fonte criadora, né? E conseguimos perceber
os sinais. De repente, uma leitura que você nunca chegou no canal, né? Nunca me conheceu. O canal vai fazer esse ano 4 anos, já vai estar fazendo aniversário, 4 anos. Então vamos supor que você nunca chegou aqui no vídeo, esse vídeo chegou para você. Você fala assim, meu Deus, Anne, parece que você está falando comigo. E gente, são sinais, né? São as formas que, assim como eu falei, que pessoas, seres de luz, irmãos das estrelas, né? Seres dourados do nosso sol central, que de repente vão utilizar, né, a minha vida para estar ajudando você neste momento, para estar colaborando com você neste momento. Então, atenção aos sinais, que pode ser com essa leitura, pode ser com outra situação, né? Aquele feeling maior, né? Perceba e esteja atenta, esteja atento aos sinais que, porventura, estejam se manifestando nas vossas vidas neste momento. Tá bom, meus queridos? E nós vamos então para a mensagem final da vossa leitura. Uma mensagem especial para a gente finalizar essa leitura belíssima, uma leitura muito, muito, muito forte. As leituras de vocês do signo de Escorpião têm vindo realmente de uma forma muito poderosa, mas de todas que eu já fiz até então, neste ano de 2025, essa realmente tá muito, 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 muito poderosa. Mostrando também, gente, uma força interior muito grandiosa, tá? Muito, muito, muito grandiosa. Vamos lá, o que mais os queridos regidos sob o signo de Escorpião precisam saber? Para a gente finalizar essa leitura com chave de ouro. E aqui, gente, eu falei para vocês sobre alguns números, né? E aqui vem, falei até sobre a questão do 3, a questão do 6, do 5, do 10. Aqui nós temos na vossa leitura uma energia espiritual. Nós temos aqui, gente, números mágicos também, tá? Eu falei um pouquinho sobre a energia do número 9, né? E tem números mágicos também de ativação que conectam vocês, tá, com a vida dos vossos sonhos. Então, assim, tá muito, muito, muito perfeito. E tem uma energia também de Lord Melquisedeque, tá? A energia de Mestre Saint Germain. Então, realmente protegendo, amparando e transmutando todo e qualquer tipo de frequência negativa em luz, em amor e esperança. Tá bom, meus queridos? Vamos ver essa mensagem final. Olha que lindo, perfeito. Essa carta é uma confirmação. E aqui, gente, eu vou deixar essa aqui para falar por último. De novo, esse tom de roxo para vocês, né? Deixa eu subir um pouquinho. Ah, agora sim. Agora ficou bonito, né? É aquele momento em que eu preciso arrumar a mesa para vocês, porque senão eu fico doida, gente, me dá um negócio. Vamos. Olha só que interessante. Essa carta fala sobre o perdão e essa carta fala sobre o auto-perdão, que é uma coisa que a gente pouco faz, né? Quando a gente pensa em perdoar, a gente sempre parece que a gente está perdoando outra pessoa, né? E às vezes a gente esquece de se perdoar também. Então olha só que interessante, vamos lá. Perdão. Conforme eu me perdoo, eu deixo para trás todos os sentimentos de autodúvida, olha isso, eu falei sobre isso, né? Culpa e vergonha. Eu perdoo o passado e me movimento adiante, sigo em frente, né? Com amor. Eu liberto, eu perdoo e então me liberto. Gente, é perfeito. Tá? Sobre aquela questão do medo e tudo mais. Percebam os processos que estão acontecendo mediante todo esse cenário. Nada na nossa vida é um ponto isolado e tá ali perdido, sabe? Ah, aquela pedra no sapato. Não, não. Sempre tem algo que se conecta com tudo. Naquele momento, às vezes, fica difícil da gente perceber, mas depois que passa, a gente fala, uau, e não é que era mesmo? Né? E a gente consegue ligar os pontos, né? Que nem aqueles brinquedos que a gente, aqueles joguinhos que a gente tinha, né? De liga os pontos. É perfeito, faz super sentido. Essa carta vai falar sobre o auto-perdão. Olha que lindo, o caminho da vida. Eu não posso voltar atrás e mudar o início da caminhada, mas eu posso começar hoje e mudar o fim, né? Essa é uma frase de Chico, né? Chico tem uma frase que fala sobre isso, né? E ela diz assim: eu perdoo a todos,
Aqui eu colocaria tudo e a todos, inclusive eu mesma, eu mesmo. E então eu me liberto. Então, meus queridos, tem um movimento aqui, esse movimento de cura interior, né? É um movimento que está associado sim com essa energia do perdão. Quando a gente fala de abrir, de soltar, né, os braços, nós estamos falando dessa abertura e cura de chakra cardíaco, portanto, estamos falando de uma energia de auto-perdão também, tá? E essa carta vem para a gente finalizar daquele jeito dourado e abençoado, uma leitura maravilhosa para vocês, uma leitura realmente forte e esplêndida, belíssima, repleta de sincronicidades, falando sobre a abundância, ou seja, é uma super confirmação deste momento para vocês, tá? E ela diz assim, olha que lindo, e aqui são frases de afirmação, né? São afirmações positivas que você, claro, se quiser, afirme e leve isso dentro desse pacotinho de luz que a gente levantou aqui, que a gente criou, né? Juntos, corações unidos nesta leitura. Então, todos os mantras que a gente fez, mais estas afirmações. Boas coisas, né? Coisas boas estão fluindo facilmente e de todos os lugares. Olha que lindo. Eu sou grata, eu sou grato por toda a abundância que chega na minha vida, no meu caminho. Olha que lindo. A vida me apoia e o amor me rodeia. Olha que lindo, né, gente? Às vezes a gente pensa assim, poxa, a vida tá indo contra, né? Tá indo tudo contrário, tá tudo parado. Não, não. Esse tipo de pensamento não agrega, esse tipo de pensamento só gera mais preocupação, só gera mais sofrimento, só gera mais problema, só gera mais atraso. Então, a vida me apoia, o amor me rodeia. Que lindo, gente. Eu vou finalizar com esta afirmação lindíssima para vocês, que, claro, você pode fazer quantas vezes você desejar, principalmente se você estiver passando por uma situação assim. Tá bom, meus queridos? Escorpião, eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar no seu coração, como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança. Se de alguma forma eu conseguir deixar um sorriso no seu rosto, nossa, eu já estou super, super feliz, cumpri com a minha missão aqui neste planeta, que é ajudar, ajudar e ajudar. Tá bom, meus queridos? Escorpião, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama e se inscreva aqui no canal. Também ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você a acessar o meu site. O link está aqui na descrição deste vídeo e aqui também no rodapé do vídeo aparece o site www.equinociotarot.com.br. Tem muita coisa legal lá, tem a minha história, dá uma passadinha lá, acesse, tá bom, meus queridos? É um presente também de aniversário para vocês neste ano, tá bom? E, Escorpião, guarde essas palavras dentro do seu coração e nunca, nunca, nunca se esqueça que a justiça divina é sua, é um direito divino. Você está plena, você está pleno, você está em paz, meus queridos. Celebre sempre a sua vida, celebre sempre as suas conquistas e jamais se esqueça de que a vida todinha te apoia e o amor te rodeia. E nunca se esqueça que eu também amo você. E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Escorpião. Eu sou Anne Marques, desejo para você, Escorpião, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Escorpião. Até breve. Tchau, tchau!